aí, galera, beleza pura, 100%, né? É isso mesmo. Nosso Jornal Móvel está de volta. Isso, pessoal. Depois de um tempo, muita turbulência, muitas informações que aconteceram, e aí nós deixamos também acontecer muito mais para vocês. Chegando então nas proximidades, já com a Copa aí, a Copa já está rolando, a Copa já está acontecendo, tá? Então a gente começa agora a falar do Copa. Essa edição nossa do Jornal Móvel, ela é uma edição especial, é isso. É uma edição especial que é a edição Copa do Mundo, exatamente. Então, para você concurseiro, para você que quer estar se informando conosco, foi pensando nessa informação sobre a Copa que eu trouxe esse Jornal Móvel hoje para vocês. Exatamente aí. O nosso objetivo aqui com esse nosso Jornal Móvel para a Copa é informá-lo sobre tudo aquilo que virou contexto midiático, né? Como é que a mídia ela foi tratando essa conjectura da Copa do Mundo através de imagem, através de charges, que é justamente temas que você pode perceber que estão em provas de concurso, que estão em provas, inclusive até mesmo do Enem, do próprio contexto vestibular, aquilo que o aluno vê, aquilo que o candidato está vendo e você que quer estar se informando também. Então, pensando em tudo isso, que nós trabalhamos essa informação para vocês aqui no nosso Jornalzinho Móvel, tá certo? Bem, qual o primeiro ponto que eu tenho para destacar para vocês ali? Acompanha comigo nessa manchete que eu puxei. A Copa do Mundo. Brasil enfrenta crise de imagem, com protestos, atrasos em obras e cobertura internacional negativa. Faltando dias, né, ou praticamente já a Copa estreada, o período pré-Copa no mundo será lembrado pelo clima de protestos, que vem se desenrolando desde junho de 2013, e de críticas à realização do Mundial. O que eu tenho aí para você estar lembrando comigo? Nesse contexto aqui, então, de faltar tão pouco tempo, né, ou simplesmente já estar acontecendo, o início dos jogos a partir do dia 12 de junho, então desde junho do ano passado nós temos essa contextualização de manifestações que aconteceram. E nessa manifestação muita coisa entrou em jogo. Você teve um ano, praticamente já se passaram, a respeito das manifestações de São Paulo, em cima dos manifestos ligados ali a questão dos catraqueiros, da ideia de ônibus, do transporte coletivo, os famosos 20 centavos. E depois disso, muita outra coisa veio acontecendo também. E algumas essas outras coisas que vieram acontecendo foi justamente nesse um ano depois, São Paulo, com greve de metrô em São Paulo, de novo a conjectura do transporte. Só que agora está diferente. Né? Só que agora está diferente de que maneira? Agora está diferente quando a gente fala do contexto ligado ali à visão da Copa. Porque tem a motivação da greve dos metroviários de São Paulo, dos ônibus também que aconteceram em São Paulo, então a coisa pipocou, né, na questão do transporte coletivo em São Paulo, transporte público, e pipoca o contexto da Copa. Então o pessoal casou as duas ideias. Pensando então nessa lógica toda, nessa logística toda com vocês, é que a gente percebe que é um tema muito forte para a gente ter isso em provas ou até mesmo entender como é que tudo isso funciona. O que eu coloquei mais? Algumas charges que vocês até conhecem e devem ter visto. Vamos olhar elas com outro olhar diferenciado? Ó, acompanhando essa comigo. Ó. Copa se faz com estádios, não com hospitais. O povo precisa de hospital do que estádio. Pá! Tá a ideia do Batman, aquela visão bem de sacanagem, ali, bem de demonstrar, criticar, podemos dizer assim. Veja lá, é uma saia justa. Em junho de 2013, ao ser apresentado como membro do COL, Conselho de Administração do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo, o ex-jogador Ronaldo disse em um vídeo que Copa do Mundo se faz com estádio, não com hospital. A frase foi criticada pela opinião pública. Depois de Ronaldo, declarou que o Brasil tinha dinheiro para construir os 2 estádios e hospitais, ou seja, tentou fazer uma correção. O que a gente percebe então com essa ideia? Nós temos então essa percepção que com essa charge, você repare que há uma crítica em cima disso, né? Aquela questão de utilizar o quadrinho, né? Uma cena que o Batman sempre tira a pessoa do desespero, do pânico, né? Qualquer um dá um tapa na cara ali. Então, ou seja, acorda. Né? A Copa é muito mais. Apesar que Ronaldo ele mudou a opinião dele, você lembra disso? Ronaldo depois ele acabou mudando a opinião dele, falando que não, que tem condição e tal. Aí é quando você começa a perceber que o contexto da Copa em si ele foi bastante turbulento. E continua sendo. Nós estamos aí com o Mundial acontecendo, o Mundial rolando, e você percebe que a coisa está tensa realmente
com a pressão de cima do Brasil. Mas não para por aí não, tem mais. Quem mais eu coloquei? Pra você relembrar lá do tempo dos militares, ó. O Emiliano Garastrucci Médici, onde tem o mestre, nos inspire a fazer a Copa das Copas. Amém. Olha, o Alckmin ali enfrentando problemas seríssimos no seu estado de São Paulo. E a antiga taça que você pode estar observando aqui comigo, eu tenho esse destaque dessa nossa taçazinha aqui para vocês. Bem, que se trata o assunto? Ó? Propaganda política em um período de forte repressão. A vitória do Brasil sobre a Itália por 4-1 na final da Copa de 1970. Foi bastante explorada pela propaganda do governador Médici em slogans como "Ninguém segura este país" ou "Brasil, ame ou deixe". O presidente Médici é apresentado como um homem do povo e apaixonado por futebol. Em meio a crises em setores como energia e abastecimento de água, a charge se refere à vontade dos políticos com a Copa reverterem sua popularidade negativa. Então, nesse caso aí, ó, Latufo foi bem feliz nessa charge, quando naquele momento você repara que o Brasil, tanto o Brasil dos militares quanto o Brasil de hoje, também enfrentam problemas. Se você pega o contexto energético do Brasil como um todo, problema muito sério, a questão do medo do apagão. Se nós pegarmos a situação da falta de água em São Paulo, então você tem a figura do Alckmin clamando por isso, porque o sistema Cantareira até hoje está sem água suficiente para abastecer a maior metrópole brasileira. E lembramos disso também, pessoal. Nessa conjectura você repara que está chovendo em tudo quanto é lugar, menos em São Paulo ainda. Então, por essas e outras máximas ali, que você vê que tem uma torcida grande para que a Copa dê certo. Mas tem também contextos que estão fracassados. Fica de olho nisso, não vamos perder esse foco ali não. O que mais, professor? Eu tenho outro ponto ali também que envolve os Black Blocs. Você vê comigo, ó, já é uma comparação dos manifestos. Ó. Vai ter Copa? Não vai ter Copa. Protestos, esse é o tema, ó, tema central. O tema central que eu quero que você focalize comigo é esse aqui, ó, protestos. Tá vendo aí, ó? O slogan, não vai ter Copa, ganhou força nos protestos contra o Mundial realizados em diferentes cidades brasileiras. Boa parte deles contando com a presença dos Black Blocs, que ganharam destaque nos protestos de junho de 2013. O Congresso chegou a propor uma lei para punir o uso de máscaras em protestos, de olho nos atos que poderiam ocorrer durante o evento, mas voltou atrás. Apenas no caso de crimes, o uso da máscara pode alterar a pena. Folha de São Paulo. Lembra lá que a gente sempre destaca isso com vocês, atenção ao caso aqui, ó, das fontes, e aqui uma charge também conhecidíssima, né, no caso de Fidonesti, onde ele consegue trabalhar com a gente ali essa questão do protesto, o Black Bloc, voltado contra a situação do militarismo, a PM, a questão da segurança, na verdade, segurança pública, que é um caos ali pra gente. E falando em caos, você pode estar depois acompanhando com a gente esses temas mais aprofundados, segurança pública, violência como um todo, nas nossas aulas, lá no nosso site. Dá uma passadinha lá, aulamóvel.com.br, que aí você consegue ver muito mais informações e se atualizar bem mais a fundo aí conosco. Nesse ponto, então, aqui que eu chamo a atenção, é a ideia da Copa. Black Bloc voltado contra essa situação aí da segurança mesmo. Então, qual é o tema central? Protesto. Ficar de olho nisso aí, que ainda tem esse temor como um todo. O que mais aí? Eu coloquei uma outra ideia para vocês, a questão de tempo, né? O tempo também ficou muito escasso. E o tema central aqui, ó, olha o destaque aí para vocês, obras. Isso mesmo. Ó. O Brasil foi escolhido como sede para o Mundial em outubro de 2007, ou seja, teve 7 anos para se preparar. Desde então, a lista de obras causa polêmicas, por causa do estouro de verbas e dos atrasos. O presidente da FIFA, Joseph Blatter, chegou a comentar que o Brasil foi o país mais atrasado da preparação para o Mundial, desde que ele está no órgão, em 75. O prazo final para a inauguração dos estádios, por exemplo, era 31 de dezembro de 2013, data que apenas 6 haviam sido entregues. Então você tem a charge aí do Jean Galvão. Também Folha de São Paulo. Então o que nós temos aqui? Atraso. Atraso aconteceu, a FIFA criticou. A FIFA criticou esses atrasos e o Brasil estava fazendo o quê? Botando uns tapumes aqui, uns tapumes acolá, para encobrir algumas falhas do sistema. Então a gente percebe claramente uma desestruturação muito grande da conjectura da obra. Atrasou. Poxa, como? Você tinha uma obra que estava prevista para entregar, ó, olha o destaque lá, 31 de dezembro. Repare então que houve um descaso, talvez uma falta disso ou daquilo, mas o governo atrasou. O que interessa para nós é pontuar essa visão do atraso. E outra,
a título de curiosidade, a título de informação para vocês também, nós tivemos apenas na semana, tá? Os jogos da abertura da Copa aconteceram dia 12, né, de junho, então, uma quinta-feira, e na terça-feira, isso mesmo, pessoal, dia 10 de junho, foram entregues a liberação da parte pelos bombeiros lá na Arena Corinthians, do jogo de abertura, que é a liberação da questão da área de segurança, tipo um alvará de segurança ali, foi entregue no dia 10. Aí é um absurdo, sendo que já deveria ter sido entregue há muito tempo anterior, ou no máximo um mês antes. Segundo eles, alguns dados, algumas informações oficiais, deveriam ter sido entregues uma semana antes da abertura dos jogos. Os caras entregaram dia 10, 2 dias para os jogos acontecerem. Então, atraso em obras, atrasos em vistorias também. O que mais nós temos ali? Outro ponto que eu destaquei para vocês, ó, questão das torcidas e do pessoal do protesto. Isso está ligado com o nosso tema aqui, ó, investimento, certo? Muitos protestos tiveram como motivação o alto investimento do país para a realização do Mundial, defendendo que o dinheiro público fosse investido em áreas como saúde, é a máxima, educação e transporte, né? Olha o problema lá em São Paulo de novo, tá vendo? Segundo o portal Transparência Brasil, o investimento total do país foi de 25,7 bilhões de reais, sendo que mais de 80% saiu dos cofres públicos. A maior parte dos gastos foi feita para o transporte e aeroportos, seguidos dos gastos com estádios, 27%, obras chamadas de legados da Copa. Então, ou seja, de novo, Folha de São Paulo também. Então, o que nós temos aí? Legados da Copa. População, parte quer torcer e parte está protestando, né? No caso, cadê o contexto da saúde? Cadê o contexto da educação? Cadê o contexto do transporte? Então, por esses problemas e outros, a gente repara muito bem que houve o quê? Uma falha do processo. Realmente, a população ela está indignada com tudo isso, porque o governo havia prometido que estaria dando assistência para a saúde e a educação. E o transporte continua o caos. Ah, professor, mas o contexto aí da greve, né, de São Paulo, de alguns outros estados, Rio pegando problema também, Fortaleza também. Mas a população aproveitou. Você tem a mídia mundial aqui. A partir do momento que a mídia mundial está, é o momento que se tem para fazer o quê? Para protestar também. Então, vamos ficar atento a isso aí. Então, investimentos, tema aqui. O que mais nós temos ali para pensar? Veja comigo. Presidenta, e a ideia dela o quê? Aposta, né? Que nós vamos ter o chamado efeito Copa, hein, pessoal? Ó, a ideia do chamado impacto econômico. Então, nós temos ela em campanha, e a charge com essa brincadeira com ela do Jean Galvão, quando ele fala, troca figurinhas da Copa, ou seja, a presidenta, né, apostando que o povo está consumindo, que vai investir e que vai dar certo. O que eu destaquei? Em um artigo recente, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, sugeriu que a Copa poderia gerar 3,6 milhões de empregos e os investimentos agregariam 183,2 bilhões, hein, ao PIB até 2019. Há quem espere menos do legado econômico da Copa do Mundo no Brasil. Outros estudos apostam em mais de 700 mil postos de trabalho e cerca de 330 mil empregos permanentes, dados da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Aponta que, em 2013, a Copa gerou abertura de 125,8 mil vagas no setor. Então, ou seja, a questão do emprego, investimentos na Copa, gerou emprego, só que o ganho que ele aposta aqui, ó, de 183,2 bilhões de reais, esse não é real, esse não aconteceu. Né? Tem um contexto que se destaca aí, que é o chamado efeito Copa, como aconteceu nas outras Copas, né? Onde você teve grandes fatores ali que deu certo, que houve investimento, aposta-se também nessa retomada. Então, só que é muito pouco tempo, é um mês, né, praticamente, ali para que tudo possa acontecer. Só que não podemos esquecer que os protestos, a incerteza do Brasil, o momento de crise que o Brasil vive, com protestos, inseguranças financeiras, insegurança na área de violência social como um todo, isso retraiu muito o mercado internacional. Falar, vamos para o Brasil. O pessoal deu uma recuada nisso aí. Então, ó, investimentos podem estar prejudicados. E aí a presidenta vai estar enrolada. O que mais que nós temos ali para pensar? Uma outra charge que eu destaquei para vocês foi essa também. Ó. Olha lá. Países alertam turistas sobre a violência no Brasil. Olha, aquilo que eu falei. Ó. Esse movimento aqui, ó, a violência pode retrair. Aí o pessoal fala, pô, acho que eu vou ficar onde? Eu vou ficar aqui.
Vou assistir pela TV mesmo. Eu também. A imagem negativa, isso dá uma dificultada muito grande para que o país ele venha, né, a receber grande quantidade de turistas. O estudo Impactos Econômicos da Copa do Mundo 2014, divulgado pelo Ministério do Esporte em 2010, apontava ainda que uma das metas do governo era mudar a imagem do país no exterior, reforçando o lado alegre e receptivo e agregando atributos como organização e desenvolvimento. No entanto, os protestos e o clima de segurança deram tons negativos à cobertura internacional. Jornais como The Economist, The New York Times, El País, criticaram atraso nas obras e questionaram a capacidade do país em realizar o evento, com segurança, citando ainda problemas como a epidemia do crack, crise nas unidades de polícia pacificadora, então, como um todo, né? E aí você percebe essa charge também do Folha de São Paulo, onde dá essa crítica pesada nesse caso. O que eu tenho então para pensar aí sobre essa imagem negativa aqui, ó, no exterior? A imagem negativa no Brasil, nessa parte do exterior, ela é complexa, ela é difícil, porque o Brasil ele tenta pregar uma imagem, ele acabou sofrendo uma negativa pelo atraso. Tudo começou, na verdade, pessoal, mas foi pelo atraso, né? Então o atraso, ele deu uma base ali muito ruim para o Brasil, podemos dizer assim. E com tudo isso você desencadeou esse processo. Estava vendo esses dias uma reportagem do técnico de Portugal, onde ele falou muito claro, né, do futebol, falou assim, olha, não estou preocupado com a segurança no Brasil. Isso ele sabe que vai estar garantido. Então, a questão dos jogos, né? E realmente, as seleções têm que se preocupar em jogar. Nós, brasileiros, temos que estar preocupados com a segurança e com a imagem que o Brasil vai ter lá fora. E fora o descaso que o Brasil já viu sofrendo aqui dentro, ou seja, com a falta muito grande de investimentos e com a questão do depois. É isso a mensagem que eu quis passar para vocês hoje nossa edição do nosso Jornal Móvel. Beleza, pessoal? Então, ó, tranquilidade, acompanhar tudo isso que está acontecendo aí, tanto você que quer se informar, quanto você concurseiro. Então, fique atento. Charge informação para vocês. Nunca esqueçam, é só aqui no Jornal Móvel, porque eu estou aqui no Jornal Móvel. Falou, galera! Até a próxima!